Bom dia, paz do Senhor, irmãos. Escola Bíblica Dominical Contemporânea. Hoje, via online, por conta da situação em que nós estamos atravessando, e vamos estudar a lição de número 6, a sexualidade humana. Esse trimestre, nós estamos estudando exatamente a raça humana, a origem, queda e redenção do homem. Já estudamos a lição de número 1, que é Adão, o primeiro homem, ali onde aparece Deus criando o homem. Em seguida, na lição número 2, a criação da mulher, propósito de ambos. Na terceira lição, falamos da natureza do ser humano. A quarta lição, a unidade os atributos do ser humano. A quinta, exatamente a unidade da raça humana. E agora hoje a sexta lição, que é exatamente a que já anunciamos, a sexualidade humana. Nós vamos ver como objetivo central, principal desta lição, que é exatamente o de mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio, que é uma instituição estabelecida pelo Senhor. Não é invenção humana, não é arranjo sociológico humano o matrimônio, foi instituição divina. E como objetivos específicos, nós temos 3 objetivos específicos para essa lição, que são os de, primeiro, conceituar a palavra sexo e enfatizar que Deus criou apenas 2 e não mais 2 sexos. O primeiro casal, Adão e Eva, e não Adão e Ivo, como se diz. O segundo objetivo específico é exatamente o de elencar, o de, listar os objetivos da sexualidade humana. E o terceiro, apontar as distorções que há da sexualidade. Essas distorções, naturalmente, ocorrem por conta do que nós já percebemos, que houve a queda. Foi já examinada a queda do homem e nós sabemos que é por conta disso o pecado entrou no mundo, e aí tudo aquilo que foi feito por Deus para o deleite do homem, no caso a sexualidade, também houve a distorção que decorre exatamente do pecado. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 1 ao 12. Dizem assim os versículos bíblicos. Acompanhe aí na leitura que está na sua tela. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea? Essas são palavras de Jesus, falando a respeito dessa criação original de Deus, macho e fêmeas. Veja que agora é o próprio Senhor Jesus falando isso. Aí o versículo 5, ele continua, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Ele pergunta porque ele está dizendo que foi assim que o Criador determinou. Verso 6, assim não serão mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Seguindo, o versículo 7 diz: disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, ou seja, Jesus: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. E aí diz Jesus: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher,
não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Versículo 10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Seguindo, o versículo 11. Ele, Jesus, porém lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, os discípulos já disseram: olha, como é uma coisa muito difícil, então é melhor não casar. Ou seja, essa lógica dos discípulos é aquela assim, unha encravada, remédio para unha encravada é o quê? Cortar a cabeça do dedo. Jesus diz: não, tem que tratar a unha encravada. Verso 12, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, que o receba. Muito bem. Então aí a leitura para nós termos como base para o nosso estudo de hoje. O texto áureo, ou seja, o texto central para esta nossa lição de hoje é: ele, porém, falando aí é Jesus, respondendo disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa só carne. Mateus 19, 4 e 5 são os dois versículos que compõem esse núcleo de ouro dessa lição. A verdade prática, ou seja, aquilo que nós devemos extrair da lição como prática de vida para nosso cotidiano, para os relacionamentos, para as famílias. A sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher no casamento, e também tem objetivo para a reprodução da espécie e também para a glorificação do Deus Criador. Então tem três objetivos a sexualidade: reprodução, o prazer entre o casal, e também para glorificar a Deus. E nós vamos entender por que esses três objetivos são tão importantes na situação da nossa lição de hoje, né? Ainda na verdade prática, só para fazer um comentário, nós vamos passar para frente, mas nela nós podemos nos lembrar daquilo que o salmista no Salmo 127, versículo 3 diz, no que diz respeito à glória de Deus: os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Ou seja, a glória de Deus está exatamente aí, cada vez que na reprodução, que é um dos objetivos da relação sexual entre um homem e uma mulher, é uma das decorrências, uma pessoa, um ser humano que é gerado a partir daí, é uma alma, é um espírito que é gerado, cujo espírito é filho de Deus, portanto aumenta a família de Deus. Nós somos co-criadores com Deus nessa circunstância. O ponto central da nossa lição de hoje, ou seja, aquilo que é o foco da nossa lição, é exatamente a sexualidade humana, que ela tem como objetivo, ou seja, ela envolve a união carnal, né, do homem e da mulher. Ou seja, isso é o propósito, no sentido de que é aí que se tornam ambos uma só carne. Por isso é que o Senhor Jesus diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. É na união da sexualidade que uma só carne se realiza. Os filhos são sangue, herdeiros dos seus pais, mas homem e mulher se tornam carne da mesma carne, osso do mesmo osso. Tópicos assim centrais dessa lição. Nós temos aí, para cada um dos... nós temos três tópicos gerais desta lição. O tópico 1 é: Deus criou apenas dois sexos.
e aí dentro dele nós temos 3 subtópicos, mas vamos aos tópicos gerais. O segundo tópico, grande tópico desta lição é que quais são os objetivos da sexualidade. Vamos ver quais são. E o terceiro, as distorções da sexualidade. Definição de sexo, Deus criou o sexo, os 2 sexos assim nesse primeiro tópico. Depois vem a procriação como objetivo, um outro é a união conjugal e o terceiro que é a glória de Deus, como nós já falamos até anteriormente. E as distorções da sexualidade, ou seja, aquilo que o pecado acabou gerando. Uma delas é a fornicação, o outro o adultério, o homossexualismo e as ideologias, a chamada ideologia de gênero. Vamos ver cada uma dessas dimensões que acabamos de mencionar aqui agora. Então, vamos assim para o aspecto introdutório desta lição. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o que é que a Bíblia ensina e o que é que ela prescreve como regra de fé e prática acerca da sexualidade humana. A Bíblia tem orientações para todas as áreas do ser humano. A sexualidade não poderia ficar de fora. A Bíblia tem prescrições, ensinos a respeito dela. Então nós vamos recorrer à palavra de Deus a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso da sexualidade. Muito bem. Então vamos agora para o tópico tópico número 1, daqueles grandes tópicos dos quais falamos ainda há pouco, que é exatamente o que é que Deus criou. Deus criou apenas 2 sexos e não um terceiro. Aí a ilustração e essa arte mostra muito bem exatamente o que é que Deus criou. Ele criou o sexo masculino e o sexo feminino, o homem e a mulher, com toda uma anatomia apropriada do sexo masculino e uma anatomia para o sexo feminino. E aí, o que diz o tópico aí dessa arte? A descrição. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e Senhor de todas as coisas. Ou seja, não tem uma mistura. Esse do meio aí seria uma mistura entre o masculino e o feminino. Isso não foi a criação de Deus. Tudo isso a mais são as distorções. Então vamos para aquilo que nós compreendemos no tópico 1, de que Deus criou apenas 2 sexos, no tópico 1.1, que é exatamente a definição de sexo. Vamos ver aí no dicionário, esse dicionário importante, que é o Wise, da nossa língua, da língua portuguesa, ele tem essa definição que é bem, digamos assim, explicativa. Sexo é conformação física, aquilo que eu já falei anteriormente, ou seja, tem uma anatomia masculina própria do masculino e tem uma anatomia própria do feminino. Orgânica, ou seja, os órgãos internos masculinos são uns, os órgãos internos do sexo feminino são diferentes. Também tem uma conformação celular, ou seja, alguém que faça cirurgias de mudanças da sua sexualidade, ou seja, da parte externa, mesmo assim ela vai continuar, do ponto de vista celular, da formação dos seus tecidos, das suas células, vai continuar com o formato, ou seja, com a constituição que foi criado. E aí tem a conformação particular de cada um, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel assim específico na reprodução. Ou seja, do ponto de vista biológico, se pegar um tecido de um homem e um tecido de uma mulher, levar para um laboratório, não importa qual tenha sido o comportamento, a ideologia, a ideia que ele possa ter tido na sua vida, o laboratório vai informar: aqui tem tecido de uma pessoa do sexo masculino e aqui tem o tecido de uma pessoa do sexo feminino. Portanto, esse é o ponto. O segundo tópico, dentro do grande item Deus criou apenas 2 sexos, nós temos que Deus criou o sexo. Pois bem,
aí vem o ponto, que os anjos não se reproduzem sexualmente e só o ser humano pode se propagar através da junção sexual, conforme esse texto de Gênesis capítulo 4, versículo 1. É muito interessante isso, porque todas as nações vieram de Adão e Eva. As raças não são uma certa... hoje nós temos aí algumas ideias de que há muitas raças. Não, a raça é só uma, a raça humana. Essa história de muitas raças é uma espécie de construção sociológica. Em Deus só há uma raça, a raça humana. Portanto, Deus criou o sexo foi criado por Deus quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas. Ele torna-se fonte de bênção ao esposo e à sua esposa. Então é um desfrute de um para com o outro. O terceiro item desse primeiro tópico é os dois sexos. Há somente dois sexos, ou seja, o masculino e o feminino. Não adianta, como nós estamos vendo aí, essa indicação, e que há um grande número de cirurgias para a mudança de sexo. Isso tem aumentado, como diz aí a estatística, 6 vezes no Brasil. Ainda que alguém exteriormente, portanto, transmude-se, jamais poderá a essência do sexo perderá, né? Será mudada a essência do sexo em que a pessoa nasceu. E sempre vai ter a informação genética celular de que sexo ela pertence. Pois bem, então a síntese desse tópico aí que nós estamos tratando, do tópico número 1, é que ao criar o ser humano, o Criador estabeleceu apenas 2 sexos, o masculino e o feminino. Não tem um sexo intermediário, ou 50 e não sei quantas ideias de sexo que já tem registradas aqui no Brasil. Não, só tem 2 que foram criadas pelo Senhor. E agora vamos para o item número 2. O item número 2 vai tratar exatamente dos objetivos da sexualidade humana, que é procriação, união conjugal e para a glória de Deus, conforme já até adiantamos. Procriação no sentido de que a espécie terá de se multiplicar. Deus diz, crescei e multiplicai. Quando diz isso, então a procriação foi assim uma ordenança de Deus. Só existe um meio de a espécie humana propagar-se, através da união sexual entre o quê? Um homem e uma mulher. Não há procriação da espécie humana, a chamada pansexualidade, que é a ideia de que alguém pode se relacionar com uma árvore, com uma pedra, etc. Isso não gera, não promove o primeiro princípio de criação dos sexos, de criação do ser humano, que é a procriação. O segundo objetivo da sexualidade humana, que nós vamos ver aí na nossa lição, é a união conjugal, ou seja, Deus criou o sexo para a procriação entre um homem e uma mulher e estabeleceu a união entre eles, chamada de conjugal, ou seja, isto é também uma instituição de Deus. Isso não foi uma criação sociológica e nem uma questão cultural, isso foi Deus quem estabeleceu. O sexo foi criado por ele para exatamente o que nós estamos aprendendo aqui no nosso estudo de hoje. Vamos seguir para compreender que o terceiro tópico é a glória de Deus, o terceiro tópico desse segundo objetivo. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal, é o livro de Cantares. Esse livro tem textos belíssimos a respeito desta situação que nós estamos falando. O livro de Cantares, ele é um livro que
retrata a relação do casamento. A igreja de Cristo é também apresentada como a noiva do Cordeiro. Então, também é como se nós estamos nos preparando para nos encontrar com o nosso noivo, né? Lá em Cantares capítulo 2, versículos 1 ao 4, nós vamos encontrar: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à casa do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o nome. Então aí está um pequeno trecho deste relacionamento poético, amoroso, sentimental que deve existir entre o casal, na relação conjugal. O tópico número 3 fala da síntese, né? Aliás, antes a síntese desse tópico número 2, vamos ver o que nossa lição nos traz, que é os objetivos da sexualidade humana, é a procriação, a união conjugal e a glória de Deus, na medida em que os filhos são herança do Senhor. Vamos para o terceiro grande tópico, que seriam as distorções da sexualidade. O sexo, quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidades e abominações, ou seja, contaminações no relacionamento ou na pessoa, nos envolvidos nessa situação. Vamos às distorções, então, da sexualidade. Vamos ver o primeiro item daquilo que nós estamos na lição trazendo como distorções da sexualidade, desvios dela. A primeira é a fornicação. A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. E aí Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 10, e também em Efésios, capítulo 5, versículo 5, nos advertem que quando um casal, por exemplo, de namorados ou de noivos, pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. E é a fornicação, e portanto é um tipo de distorção da sexualidade, é uma abominação. Outro tópico dentro desse item, distorções da sexualidade, é o adultério. O que é o adultério? É uma relação, uma prática da sexualidade de infidelidade entre os casais. Então, a fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou o princípio ou o mandamento de Êxodo 20:14, não adulterarás, ou seja, quem está em estado de casamento não pode ter relacionamento sexual com outro, porque comete adultério. E a outra distorção da sexualidade é exatamente o homossexualismo, item número 3. O que é? Essa é a abominação, contraria o plano divino quanto ao casamento, que além de o casamento deve ser monogâmico e indissolúvel, é heterossexual, ou seja, entre pessoas de sexos diferentes. O homossexualismo, homo quer dizer igual, portanto, o homossexualismo não foi a prática da sexualidade desejável, harmonizada, harmônica, indicada pelo Criador. Então, o homossexualismo é o relacionamento com pessoas do mesmo sexo. Vamos então, agora seguindo para a terceira, o outro elemento próximo, que é a distorção da sexualidade, que é o homossexualismo, que é o sistema de querer considerar legítima diante de Deus a união de pessoas do mesmo sexo. Então, essa ideologia e essa prática, elas são distorções da sexualidade e, portanto, são abominações
diante de Deus. O quarto tópico deste grande item de distorções da sexualidade é exatamente a chamada ideologia de gênero, que é algo assim muito disseminado e muito espalhado na nossa sociedade, essa tal da ideologia. Ideologia quer dizer um sistema de pensamento a respeito da sexualidade, e aí esse ensino instiga os pais, ou seja, estimula os pais a educar os filhos de maneira neutra, ou seja, a criança deixar que os meninos e as meninas escolham o seu sexo social ou ideológico, ou seja, eles façam escolhas a partir das suas ideias. E aí os pais precisam ter uma atitude absolutamente firme a respeito disso, a fim de não permitir que essa ideologia maligna, diabólica, errada, seja incorporada na sua compreensão, e muito menos deixe passar isso para os seus filhos. Então, meus irmãos, essa nossa lição tem aspectos muito importantes. Vamos fazer uma síntese desse último tópico aí que nós falamos. A síntese desse tópico número 3 é que as distorções da sexualidade passam por ela, pelas distorções. A fornicação, nós já aprendemos, é o relacionamento sexual entre duas pessoas solteiras. O adultério, que é o relacionamento sexual de um cônjuge com alguém fora do casamento, e o homossexualismo, que é o relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo, além da ideologia de gênero, que é um conteúdo ideológico mesmo para organizar ou tentar organizar a sociedade a fim de uma construção de sexo neutro, e a pessoa vai escolher dentro dessa ambivalência aquilo que melhor lhe convier de acordo com as circunstâncias. E nós, os cristãos, não devemos nos pautar pelo circunstancialismo. Isso é um princípio secular. As circunstâncias pautando a ética, as circunstâncias pautando a moral, as circunstâncias pautando as nossas escolhas, as circunstâncias pautando as ideias a respeito de sexo. Não, nós temos a nossa vida pautada na palavra de Deus e no Evangelho e nos ensinos de Cristo Jesus. Vamos para as conclusões dessa nossa lição de hoje. A conclusão que nós precisamos apreender é que, apesar de o ser humano ser dotado do sexo, foi criado para louvar de sexo, né? Ele é composto, a sua composição biológica consta a sexualidade. Ele foi criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Ou seja, eu sempre eu falo para os irmãos aquele provérbio conhecido aí, que é Deus está nas panelas. Pois bem, Deus também está, o louvor a Deus está na sexualidade. Jamais devemos esquecer que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo, e portanto não pode ser conspurcado, não pode ser sujado. Nosso corpo não pode ser contaminado. Pois bem, para refletir, para nós pensarmos a respeito dessa lição de hoje, o que temos que parar para refletir? Qual é a definição de sexo que nós vimos lá no começo? De acordo com o nosso dicionarista famoso, o Weiss, o sexo é exatamente a conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico da reprodução. Então, nós não podemos esquecer que o sexo tem uma definição dicionarística que ainda não foi mudada,
graças a Deus, e que a ideologia de gênero ainda não contaminou as nossas definições dicionarísticas. Muito bem. O segundo ponto para refletir é que quem criou o sexo? O sexo foi criado por Deus. Então, aqueles que querem banalizar o sexo ou que querem transformar o sexo numa coisa suja, Deus foi quem criou o sexo. E qual é o terceiro ponto? É que, para refletir, quais os reais objetivos do sexo? Primeiro, procriação da espécie, foi Deus quem assim estabeleceu, crescer e multiplicar. A união conjugal, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos um. E para a glória divina, os filhos são herança do Senhor. Muito bem. E por fim, para o quinto tópico, o quarto, melhor dizendo, tem mais um depois, para refletir, por que o sexo é uma etapa transitória na vida humana? Por que o sexo é uma etapa transitória na vida humana? Porque chegará um momento, isso é muito maravilhoso também pensar, chegará o momento em que a humanidade não mais necessitará procriar-se. Vou me deter um pouco aqui nesse tópico, porque nós precisamos discutir melhor esse assunto. Porque chegará o momento em que a humanidade necessitará procriar, não necessitará mais procriar. Tanto os homens foram para o céu como os que foram para o lago de fogo não mais propagarão a espécie. Estará findada a nossa atividade sexual, porque o ser humano agora não será mais carne e sangue, conforme diz aí 1 Coríntios 15:50 e Lucas 20, 34 a 36. Quando esses textos bíblicos eles dizem: e respondendo Jesus disse-lhes, Lucas 20, 34 a 36, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, não hão de se casar nem ser dados em casamento, porque não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. 1 Coríntios 15:50, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. No sentido de que a sexualidade é do mundo presente para a procriação. O mundo vindouro seremos como os anjos de Deus que não procriam, mas também estaremos com o nosso destino determinado nessa condição, como os anjos hoje estão com seu destino determinado. Os anjos de Deus não podem mais pecar, eles já fizeram essa escolha muito tempo atrás. Nós estamos fazendo a escolha de seguir a palavra de Deus e de ser fiéis a ela e a Deus agora, para que no tempo futuro também não tenhamos mais essa circunstância de estarmos pecando. Para refletir, número 5, o tópico número 5, quais são os pecados relacionados ao sexo? Fornicação, adultério, homossexualismo, ideologias nocivas, conforme nós já determinamos, que já comentamos sobre ele. A nossa próxima lição, que é a número 7, nós vamos exatamente examinar com mais profundidade a queda do ser humano e justamente a introdução do pecado. Aquelas distorções da sexualidade que nós vimos na lição de hoje, nós vamos entender por que elas ocorrem, justamente por conta da introdução do pecado na raça humana, e aí, portanto, a partir dali, todos os propósitos de Deus que ele estabeleceu para o homem, como o homem passou a ficar contaminado pelo pecado, o pecado distorce as escolhas e contamina as nossas escolhas. É por isso que nós precisamos submeter todas as nossas escolhas, todos os nossos desejos, todas as nossas buscas
ao propósito e à vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e vos abençoe em nome de Jesus. Amém.